nesse momento eu gostaria de compartilhar um texto nessa data tão especial que é o Dia das Mães. E eu imagino que para muitas famílias esse tem sido um tempo difícil, um tempo em que talvez não seja nem possível, não foi nem possível almoçar junto com a mãe, talvez estejam separados, seguindo a quarentena, ou talvez até algumas mães hospitalizadas, ou alguns filhos, e a gente sabe como é difícil, e talvez nesse momento a gente valorize e sinta mais falta ainda daquele colo, do carinho de mãe, da proteção, da intimidade, do se sentir amado e dos conselhos de mãe. Por isso, eu queria compartilhar um versículo que está lá em Provérbios, no capítulo 31. Provérbios 31 é o último capítulo do livro de Provérbios, e muito famoso, porque fala da mulher virtuosa, né? Que geralmente nós conhecemos esse texto. E ali fala das características da mulher, da esposa, da mãe, inclusive, e começa dizendo lá no versículo 10 que feliz quem encontrar uma mulher como aquela. E termina o capítulo, lá o capítulo 31, no versículo 31, dizendo que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. É isso que a gente quer fazer também, para todas as mães da Igreja Batista Videira, ou daquelas que estão assistindo agora, nós queremos elogiar, porque ser mãe é algo, assim, muito especial, é algo de Deus, e isso é ser muito bom, embora o texto diga, né, que seja elogiada a porta da cidade, e na atual conjuntura, a gente pode elogiar no máximo até a porta da nossa casa, né, pro lado de dentro, mas todas as mães são muito especiais. E nós queremos congratular a todas. Mas a gente não pode esquecer que esse capítulo 31, que começa dizendo ditados do rei Lemuel, que inclusive a gente não tem muita certeza quem é esse rei Lemuel, alguns dizem que é o heteronômio de Salomão, que é o próprio Salomão contra o nome, a gente não sabe com certeza, mas o versículo 1 diz assim, ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Esse capítulo 31 não é de Lemuel. Na verdade, ele citou alguns conselhos que a sua mãe deu para ele. Conselhos muito válidos, preciosos, inspirados pelo Espírito Santo, mas que foi a sua mãe que deu. E nesse Dia das Mães, que talvez você não possa desfrutar, assim, do colo da sua mãe, da presença dela, do abraço, da proteção, da intimidade, da segurança, mas eu gostaria de aproveitar e compartilhar um conselho de mãe. Conselho da mãe de Lemuel, mas que serve para todos nós. Homens, mulheres, esposas, mães, para todos nós, nesse momento tão peculiar que nós vivemos agora. Esse conselho está lá no versículo 25. Provérbios, capítulo 31, versículo 25. Que diz assim: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Vou ler novamente. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Esse conselho que a mãe de Lemuel nos deu para todos nós, não é apenas a descrição de uma mulher virtuosa, mas significa algo que nós devemos viver para nós neste momento. Ele começa dizendo que a gente precisa nos vestir de força, reveste-se de força, né? E quando a gente fala de veste, de se vestir, de roupa, a gente precisa lembrar que, para muitos, a roupa sempre foi um símbolo de status, uma forma de chamar a atenção, ou de representar alguma coisa que talvez a gente nem é. Mas eu acredito que nessa época de pandemia, a gente tem mudado a nossa visão. Eu acho que tem ajudado até a desmistificar um pouco o que pode significar a roupa para nós, e que talvez ela não seja tão importante assim. Eu lembro que no começo da pandemia, eu vi uma reportagem de que algumas mulheres do bairro Nobre de São Paulo
estavam se vestindo e se arrumando para colocar o lixo na rua, né? Isso talvez porque não conseguiram se desvencilhar dessa ideia da roupa, de se apresentar chique, de achar que a roupa mostra alguma coisa, além do que a pessoa mesmo pode ser, né? Eu também tenho tido algumas mudanças com roupa nesse período de pandemia, que eu acho que tem alguma ligação da pandemia com o encolhimento de roupa. É uma teoria que eu estou desenvolvendo, que é incrível como as minhas roupas estão diminuindo. Eu fui pegar minha camisa e abotoar ela, e parece que um botão com o outro estavam obedecendo esse distanciamento social, porque estavam cada vez mais longe, não estavam se juntando mais do jeito que estava. E a gente percebe que roupa não é o mais importante. A maneira como a gente vive hoje é mais de live, né? Parece que tem mostrado, e a gente tem visto muitas pessoas participando de reunião de pijamas, e muitas pessoas sendo repreendidas por causa disso, porque parece que a roupa não tem mais aquele glamour, porque ela não é o mais importante para nós hoje. Mas o conselho dessa mãe nos diz algo muito importante, que existe um outro tipo de roupa que a gente deve se revestir. Não é uma roupa que embeleza, mas é o caráter que nós exprimimos, que nós expressamos. É uma veste que valoriza mais a beleza interior do que a aparência. Se vestir de força, a gente tem percebido que é muito mais importante para viver num momento de crise como esse do que usar uma roupa de grife, ou uma roupa da moda, ou qualquer outra roupa. E ela nos diz que a gente deve nos revestir de força. Mas como ter essa força? Né? Eu vi hoje na televisão uma reportagem sobre os enfermeiros. Eu não sei se você sabia, mas 85% dos enfermeiros são mulheres. E dentre essas mulheres que trabalham na enfermagem com uma situação muito complicada, com pessoas de alto risco, elas já estão vivendo separadas da família há algumas semanas já. E eu vi a reportagem de uma mulher que ela não podia passar esse dia nem com seus filhos e nem com a sua mãe, porque o risco de contaminação era muito grande, e ela precisou se separar por causa do amor deles, o amor que ela tinha por eles. E isso é muito interessante. O amor que ela tinha pelos seus filhos e pela sua própria mãe fez com que ela se separasse deles, por causa da possibilidade da contaminação. E eu fico imaginando o coração dessa mãe, essa mãe que precisou se privar por causa que amava sua mãe e seus filhos. É necessário força para isso. Como é necessário força para nós enfrentarmos as inúmeras demandas ocasionadas por esta crise. Talvez famílias onde o desemprego já está chegando, ou talvez famílias que já perderam algum ente querido, ou que essa pessoa amada está hospitalizada e às vezes não há nem notícia, às vezes não há nem cama ou leito para que ela possa ficar hospitalizada, às vezes não há nenhuma projeção do futuro, porque muitos tiveram que abandonar seus sonhos, suas realizações, aquilo que imaginavam. E uma das coisas que nós mais precisamos agora é nos vestir de força. Esquecer aquilo que é supérfluo, esquecer aquilo que vai além do básico, mas focalizar naquilo que nós mais precisamos, que é a força. Mas como se revestir de força? A Bíblia, ela nos fala sobre vários textos, situações, circunstâncias, onde nós devemos nos vestir, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A Bíblia fala sobre se vestir de vestes brancas, fala sobre se revestir da armadura de Deus, se revestir do novo homem. Mas em todas essas situações, este ato significa uma nova atitude, uma tomada de posição, uma nova disposição, uma mudança de caráter.
Se vestir de algo nesse contexto é uma coisa muito mais íntima, é alguma coisa que vem de dentro. Essa veste representa não só a nossa atitude, aquilo que nós somos, mas também um preparo para aquilo que nós iremos enfrentar. Por isso que lá em Isaías, capítulo 12, versículo 2, o profeta diz assim, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Se eu quero me vestir de força, eu preciso saber claramente qual é a fonte dessa força, da onde ela provém. E o profeta Isaías tinha isso muito claro na sua mente. Ele diz: o Senhor é a minha força. Por isso eu tenho confiança, por isso eu não vou temer, por isso ele é o meu cântico e ele é a minha salvação. E quando ele se veste dessa certeza, quando ele assume essa posição, quando a convicção dele é lavrada, é marcada, autenticada por essa força, ele tem a segurança que ele pode enfrentar toda a situação difícil que ele estava vivendo naquele momento. Muitas vezes a gente acha que não vai conseguir. E a gente tem visto e ouvido essa história se repetindo muito nesse momento de crise que nós vivemos. Muitas pessoas têm dito: eu acho que eu não tenho mais forças, ou eu não vejo força em mim para enfrentar essa situação. E é interessante que muitas vezes a gente não vê mesmo. Inclusive, quando passamos pela situação difícil, a gente chega à conclusão de que essa força não era nossa, que ela veio de algum outro lugar, porque a gente não via capacidade em nós para enfrentarmos tal situação. A força é assim. A força não nasce com a gente precisa vesti-la, a gente precisa tomar posse dela. A gente precisa viver nessa força, cuja fonte não somos nós, mas vem de Deus. Isso me lembra uma história de um pai que tinha um filho muito pequeno, que estava fazendo uma pista ali no quintal para os carrinhos, mas tinha uma pedra grande para ele, para a idade dele. E ele não conseguia tirar aquela pedra. E ele começou a fazer toda a sua força para tirar aquela pedra. E nisso o pai dele chegou próximo. E o pai dele disse para ele: use toda a sua força. Isso, no início, até animou o menino, motivou ele, e ele colocou toda a força dele, mas não foi suficiente para tirar aquela pedra. Depois, quase exaurido, ele chega para o pai e diz: pai, eu não consigo, eu não tenho força para isso. E o pai, então, disse para ele: meu filho, quando eu falei para você usar toda a sua força, eu sabia que você não conseguiria. Por mais que você se esforçasse. Porém, você sempre pode contar comigo. A minha força é a tua força. E rapidamente o pai tirou aquela pedra para o filho. Sabe, irmãos, eu acredito que nesses momentos que para nós a gente parece que vai desistir, que a gente não encontra forças em nós, nós podemos ouvir Deus falando: vai nessa tua força. Da mesma maneira que ele disse para Josué, da mesma maneira que ele disse para Gideão, da mesma maneira que ele disse para os grandes homens de Deus: vai nessa tua força. Mas é nesse momento que nós olhamos para dentro de nós e, se formos sinceros, precisamos admitir que não temos essa força. E quando nós confessamos a Deus, Deus pode dizer para nós: quando eu disse para você usar toda a sua força, você precisa incluir a minha, porque a minha força é a tua força. Irmãos, nós podemos depender da força do Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Quando nós necessitamos de alguma coisa, nós podemos nos revestir dessa força e enfrentar com coragem. O apóstolo Paulo foi mais além ainda. Ele disse: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É nesses momentos de fraqueza que
as vestes da força vão tomando mais sentido na nossa vida. Porque, segundo Paulo, quando eu sou fraco, aí então eu sou forte. Porque a graça de Deus me basta. O meu Deus está ali do lado, dizendo, meu filho, use a tua força. A minha força é tua força também. E quando nós podemos descansar em Deus, sabendo que não importa o esforço próprio, mas o que importa é aquilo que Ele faz por mim, porque Ele me ama e porque Ele tem toda a força, todo o poder, toda a sabedoria nos céus e na terra. E é nessa certeza e nessa convicção que eu posso me revestir dessa força e assumir diante da minha fraqueza que Deus é a minha fortaleza. Dele é o poder, é a proteção. Eu não preciso temer mais nada, porque Ele está comigo e Ele me ajuda. O segundo conselho dessa mãe, que dá dentre tantos, mas que nesse versículo nós vemos aqui, é que ela diz que nós devemos também nos vestir de dignidade, nos revestir de dignidade. E eu posso dizer com certeza para você que esse é o melhor EPI de todos. Essa é a melhor roupa para proteção que você pode ter no momento que vivemos agora. É essa dignidade. Porque essa dignidade não nos protege apenas fisicamente. Até isso ela pode fazer como efeito secundário. Mas essa dignidade nos protege a alma, o coração, a pureza, aquilo que Deus fez por nós. E hoje, o que nós mais temos percebido é como essa dignidade é importante. Em todos os âmbitos, âmbitos políticos, econômicos, sociais, familiares, nós precisamos ser aquelas pessoas dignas, que se vestem de dignidade. A dignidade nos protege da contaminação do mundo, nos ajuda a ficarmos em pé, a mantermos posição, a mostrar que existe algo em nós de valor. E, se nós formos sinceros, a gente precisa ver que essa dignidade não vem de nós. Por isso que precisamos nos vestir dela. Nós não nascemos com essa dignidade. Na verdade, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Desde o momento da concepção, nós já nascemos em pecado. Mas essa dignidade, ela nos foi dada, outorgada por Jesus. E nós precisamos nos vestir dela. Nos momentos difíceis, onde é tirado tudo o que nós temos e onde nós nos apoiamos, o que sobra, o que conta no final de tudo, o que vale, é essa dignidade que nós podemos nos vestir. Ainda que seja tirado tudo que você tem, até a roupa do corpo, que a única roupa que permaneça é essa, a veste da dignidade que nós precisamos nos vestir. Jó é um exemplo disso. Jó passou um momento de crise terrível, terrível na sua vida. Um homem que era justo, e essa justiça dele foi inclusive confirmada pelo próprio Deus diante de Satanás, do diabo. Um homem que buscava fazer tudo corretamente, mas que viveu as piores situações possíveis. Num certo dia, ele recebeu a notícia que perdeu todos os seus filhos. Perdeu os seus bens, as suas propriedades. Ele perdeu a sua saúde. E olha que perdeu numa situação lastimável. Ele precisava raspar as suas feridas do corpo todo com telhas, com tijolo, com pedaços de pedra. O cheiro que saía, que exalava, era um cheiro terrível, as pessoas não se aproximavam dele. Os amigos, quando viram, se sentaram e passaram uma semana chorando, porque era a única coisa que eles podiam fazer. A situação dele era lastimável, terrível. E a própria esposa foi contaminada pela descrença. E olha para Jó, o seu marido, e diz: Jó, abandona tudo, esquece de tudo, amaldiçoa a Deus e morre, porque não tem mais nada para você. A própria esposa diz isso. Mas Jó olha para ela e diz: Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque havia uma coisa que permaneceu em Jó, as vestes da dignidade, da certeza, no fundo de quem ele era, no fundo de quem ele era e a quem ele pertencia.
E essa fidelidade a Deus foi preservada, mesmo nas situações mais extremas que existem. Sabe, meu irmão, o diabo, por mais que ele tente tirar a veste da dignidade, ele nunca vai conseguir. Ele pode mexer em tudo, inclusive na saúde, mas na veste da dignidade ele não pode tocar. Essa foi a única coisa que sobrou para Jó, mas foi aquilo que fez toda a diferença. Quando nós olhamos para Apocalipse, o que João pode ver do que irá acontecer, como um maior spoiler do universo que pode acontecer, é que ele vê aqueles que estão vestidos de branco, com palmas nas mãos, e que sobem diante do Cordeiro de Deus para louvar e adorar ao Senhor eternamente. E, meus irmãos, eu quero fazer parte desse grupo, que não tem mais nada, a não ser as vestes brancas, a veste da dignidade, porque nos momentos difíceis foi isso que preservou a pureza e santidade dessas pessoas. Nós temos isso, irmãos, nós temos isso. E precisa ficar muito claro que hoje a dignidade que nós temos, ela foi conquistada por Jesus na cruz. É porque ele venceu que nós podemos vencer. E mesmo na situação que ele viveu, ele não se deixou contaminar pelo vírus que havia na época, muito pior que o Covid-19. O vírus da hipocrisia, do pecado, da injúria, maledicência, calúnia, da podridão dos líderes religiosos daquela época, que corroem a alma muito mais do que os nossos bens. Mas Jesus venceu a todos. E é esse mesmo Jesus que nos protege, que nos cobre com as suas vestes e que nos guarda de tropeçar. É ele que faz isso. Da mesma maneira, quando Adão se viu pecador, reconheceu a sua nudez diante de Deus, o seu pecado, assumiu a vergonha que ele estava vivendo. Deus foi lá e providenciou vestes para ele. A veste da dignidade nos foi dada de uma maneira graciosa por Deus. Para nós é graça. Para Jesus custou um alto preço. Mas é essa veste, a veste do Cordeiro, esta veste que ele nos proporciona, que nos garante saúde espiritual, certeza, convicção de que nada nos será tirado, porque a nossa vida pertence a Deus. É isso que nos dá alegria, que nos dá confiança, que nos dá perseverança, atitude de perseverança. Mas tem mais alguma coisa sobre essa veste de dignidade que é importante. Nessas pandemias, as pessoas, ao olharem para você, a melhor coisa que ela pode enxergar em você é essa veste de dignidade. Porque quando elas verem isso, elas poderão ter esperança. O nome de Deus será glorificado. Este é o melhor testemunho que você pode dar. O mundo está carente disso. O mundo está carente de pessoas com esta veste de dignidade. Porque quando eles olham para isso, eles podem ter uma esperança, eles podem saber que existem pessoas que são como luzeiros neste mundo, que brilham. E quando elas veem essa luz, elas podem glorificar a Deus que está no céu. O último conselho dessa mãe, da mãe de Lemuel, para nós nesse momento, é quando ela diz sorri diante do futuro. Irmãos, eu entendo que esse é um conselho muito difícil no momento que nós estamos vivendo, porque não há razões para sorrir. A realidade nossa agora, no presente, é uma situação muito triste. Eu nem preciso dizer, porque eu acredito que os irmãos estão acompanhando. E se não estão acompanhando as notícias devem estar chegando até você, talvez de uma maneira muito próxima. E o momento que vivemos é um momento de incerteza, de instabilidade, e com tudo que tem acontecido, é difícil a gente achar motivos para a gente sorrir. Porém, o conselho dessa mãe é mais do que a expressão de uma emoção de alegria. Ela significa que é a capacidade ou a possibilidade de você ter paz, de você ter serenidade e alegria
diante do passado, do presente e do futuro. É aquele estado da nossa alma, do nosso caráter que nos tranquiliza, que faz com que, em vez de termos ansiedade quanto ao nosso futuro, nós podemos ter alegria, tranquilidade, serenidade e a certeza de que tudo que acontecer vai acontecer para o nosso bem. É isso que o apóstolo Paulo diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo seu propósito. Meu irmão, eu não sei o que vai acontecer. Aliás, toda a liderança do mundo todo não sabe o que vai acontecer. As notícias são desencontradas. Além das fake news que nós temos, as próprias notícias vindas de fontes verdadeiras são totalmente confusas, porque nós não sabemos o que nos espera. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, nós que fomos chamados por Deus, segundo o propósito dele, é que tudo o que for acontecer ainda, acontecerá para o nosso bem. Deus não perdeu o seu controle. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. Deus continua com o seu livro escrito toda a nossa história, com o nosso nome, o lugar onde nascemos, quem nós somos, e Deus continua nos amando. Bem, para a gente pensar um pouco nisso, talvez a gente precise também da dica de Jeremias, o profeta, que lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele diz algo que todos nós conhecemos. Ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele vivia também numa época difícil, complicada, onde as nações se levantavam contra o povo de Deus, onde a morte era iminente, a perda total já estava às portas. Mas ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar a esperança, mesmo nesse contexto, mesmo nessa situação. E ele diz por que ele pode fazer isso. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meus irmãos, nós podemos resumir em 3 pontos. Primeiro, lembra que nos momentos de maior aflição, Deus estava contigo. Capture, recupere isso da tua memória. Lembra dos momentos e das dificuldades que você já viveu e que Deus te libertou. Que a presença de Deus era patente na sua vida naquela época. Lembra daqueles momentos no teu passado que você achava que não ia conseguir, que você tinha a impressão que já tinha chegado ao seu limite. Lembra disso, traz a memória, porque isso vai te capacitar a ter esperança. E como diz a mãe aqui de Lemuel, vai te ajudar a sorrir diante do futuro. O mesmo Deus que fez no passado e preservou, porque tem algo importante para você, é o Deus que te protege, te guarda agora, para aquilo que você vai enfrentar. Outra coisa que a gente aprende com esse texto, essa dica de Jeremias, é que nós só sobrevivemos por causa da misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus, não é nós. Não é a nossa capacidade, não é a nossa influência, não é aquilo que temos, não é a nossa saúde, mas é a misericórdia de Deus. E Jeremias diz: a misericórdia de Deus não tem fim. Ela é infinita. E além de ser infinita, ela se renova a cada manhã. A cada manhã, quando você acordar, você tem uma dose nova de misericórdia de Deus, que vai te ajudar a desenvolver a esperança, a criar aquela esperança que você precisa para poder sorrir diante do futuro. Meus irmãos, essa garantia é válida porque não é nossa, é Deus. Deus é misericordioso. E essa misericórdia, ela se renova para nós também. Por isso, eu queria encerrar e dizer como toda boa mãe dizia, a minha dizia isso. E eu creio que todo conselho de uma boa mãe tinha algo disso. Quando acontecia alguma coisa, que a gente não sabia o que fazer, quando a gente chegava triste para nossa mãe, chorando, quando a gente estava perdido, quando a gente estava sem esperança, e a nossa mãe colocava a gente no colo, a mão na nossa cabeça, e dizia uma frase muito simples:
dizia: acalme-se, vai passar. Acalme-se, vai passar. Da mesma maneira, essa mãe, esse conselho da mãe de Lemuel para nós hoje, num Dia das Mães, vem muito a calhar. Vista-se de força. Vista-se de dignidade. E sorria diante do futuro. Vai passar. Acalme. Acalme o seu coração. Acalme o seu coração.